Recebam a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Palavra. Gostando desse vídeo, dê o seu like e compartilhe, amém? O tema de hoje, oratória. Vamos aprender um pouquinho sobre o que é oratória, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 3, do verso 1 em diante, verso 1 e 2. Diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também frear todo o seu corpo. Então observa que a oratória, a palavra oratória significa chamar atenção para si, tornar atenção para si. Quando você tem esse cuidado de manter a atenção sobre você, isso é muito importante. E como é que eu consigo fazer isso? Você consegue manter a atenção das pessoas usando a sua voz, que é o seu instrumento. Você vai ter que ter um cuidado em usar o timbre correto, a entonação correta, o ritmo que você fala. Tudo isso vai manter a atenção daquela pessoa, sabendo que você tem que saber conversar, falar com vários tipos de pessoas. Ou seja, a maneira como eu converso com uma criança de 4 anos é diferente como eu converso com um adolescente de 15 anos, como também um jovem de 20 anos. Isso também muda para situações eclesiásticas ou hierárquicas. Você não vai conversar com um professor da faculdade como você conversa com um amigo seu da faculdade. Você não vai conversar ou falar com o prefeito, com o presidente, como você conversa com um amigo seu. Cada um tem a sua maneira e como você vai falar. E tudo está atrelado ao timbre de voz. Quando você aumenta a voz ou quando você diminui a voz. Observe que até no relacionamento, quando você fala calmamente, quando você fala devagar, a tendência sua é você ganhar aquela pessoa, a sua esposa ou o seu esposo. Mas quando você chega gritando, esbravejando, a intenção, a ideia de você o quê? Espantar ou armar aquela pessoa. A Bíblia fala que Nabal, ele era um homem muito duro em palavras, mas a sua esposa não, ela sabia como falar, como conduzir. Então, observa que a entonação da sua voz, ela tem que estar no tamanho, na quantidade exata, o volume também. Quando eu converso com uma criança, eu procuro me abaixar e estar da mesma altura daquela criança. Quando eu converso com um jovem, eu procuro falar na linguagem que ele vai me compreender. Então você precisa ter todo esse cuidado. Jesus foi o maior orador que houve na face da terra. Quando ele conversa com a mulher, ali aquela mulher samaritana, quando ele conversa com um jovem rico, quando ele conversa com um pescador, quando ele conversa com um publicano, quando ele conversa com vários tipos de pessoas, o Senhor tinha a palavra certa, no momento certo, no ritmo certo, na entonação certa. Você pode usar até os braços, as mãos para articular, mas é claro que não pode também usar muito, para você também não perder a atenção do assunto às vezes. Então a oratória é isso, é a arte de falar em público. Quantas pessoas têm medo de falar em público, têm medo de falar, de se expressar? Talvez em um plenário, numa igreja, numa faculdade, numa empresa, ele tem dificuldade para se expressar. É nessa hora que você precisa, quando você está falando, saber do assunto, conhecer a plateia, e se você tiver dificuldade
em se expressar e aquela multidão toda te olhando, fixa ali um ponto. E de vez em quando olhe para um lado e olhe para o outro. E assim você vai ter essa desenvoltura em falar. A arte de falar, ela vai te afastar ou vai te atrair. Sim, se você não souber usar a sua oratória, a sua fala, você pode até afastar pessoas de você. Sim, se a pessoa vem conversar com você e você não dá devida atenção, ou você não mostra interesse, ou você não está muito preocupado com aquele assunto, aquela pessoa vai fazer uma leitura de você, que você não é aquilo que você diz, que é uma pessoa atenciosa, que é uma pessoa que ouve, que é uma pessoa que conversa. Por isso é muito importante, quando alguém vier falar com você, você também da mesma forma, olha nos olhos da pessoa, preste atenção no assunto em que ela está dizendo e esteja pronto a responder a cada dúvida e pergunta. Jesus, Ele foi Ele é e será o nosso maior orador. Aprendemos cada vez mais com Ele, que foi um homem e é um homem, é o nosso Deus, que está sempre nos ensinando a falar. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente, saiba como falar, saiba como conduzir. Você precisa se expressar de uma maneira que todos entendam o que realmente você quer dizer. Quando Jesus dizia, ele enfatizava, na verdade te digo. O Senhor enfatizava, ele orientava, ele ensinava, estava sempre pronto a ensinar. E a fala, procura você ter a postura correta quando for falar, procura usar o timbre certo. Se é para chamar a atenção, você vai entonar um pouco mais a voz. Se é para você chamar a atenção, às vezes você precisa até abaixar a voz um pouco, às vezes. Sim, porque quando você fala baixo, você chama a atenção das pessoas. Fica aí uma dica para os pregadores, os mensageiros de Deus. Quando começar uma mensagem, uma pregação, não comece já falando alto, não comece calmamente, comece devagar, para você atrair a atenção. Porque é muito importante para um pregador, para um palestrante, ele adquirir, pelo menos seus primeiros 5 minutos, a atenção de toda a plateia. Ele precisa chamar para si a atenção, porque se você não conseguir chamar a atenção do público, da plateia ou da igreja, nos primeiros 5 minutos, fica difícil para você discorrer a sua palestra ou a sua mensagem. Por isso, quando você for falar, lembre-se, oratória é a arte de falar em público. Oratória é eu chamar para si a atenção. E a oratória tem que ter tudo isso aí, o timbre de voz, entonação, o ritmo e volume. Tudo isso aí, você aplicando na sua oratória, você vai ser muito bem ouvido e vai ser muito bem interpretado. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém? Fiquem com Deus.